Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ou bem-vindix. A partir de agora, você adentra o universo do Não Existem Mais Cartas podcast. Um conteúdo derivado do processo do documentário que vai retratar o relacionamento à distância entre casais de vários formatos separados durante a pandemia do Covid-19. Antes de começar, queria dizer que precisamos muito de você. Divulgue nosso podcast para os seus amigos e conhecidos e apoie nosso trabalho. Somos mantidos por uma campanha de financiamento nas redes através de duas plataformas, o aplicativo picpay.me/não existem mais cartas ou apadrinhe a gente pelo Padrim, com M mesmo, padrim.com.br/não existem mais cartas. A partir de R$5 mensais, você pode ajudar a seguirmos firmes e gerando conteúdo. Neste quinto episódio, vamos conhecer a história da Helena, companheira do Heitor, que foi passar uma temporada com os pais na Itália e se viu impedida de voltar pela pandemia. Essa entrevista foi gravada no dia 15 de maio de 2020. Todo o material foi captado através das plataformas de videoconferência, já que o momento não permite o encontro e respeitamos a ciência. Eu sou o Arthur Schmidt, diretor e criador desse projeto, e a partir de agora você ouve nossa quinta entrevista do Não Existem Mais Cartas podcast. Simbora! Essa primeira entrevista é mais desse campo de conhecer você, para além do que eu já estou conhecendo nas imagens e na sofrência mesmo, sabe, do amor, para eu entender como a Helena chega até o Heitor e esse encontro se dá. Meu nome é Helena, eu tenho 29 anos, esse é o ano que eu faço 30, o que é muito engraçado, no meio dessa confusão toda. Eu sempre fiz tudo em relação à arte, na realidade. Essa foi sempre a minha vida. Inclusive, estar nesse momento agora, pensando em novas formas de fazer isso, tem sido muito importante. Eu danço desde criança. Foi a primeira coisa com arte que eu comecei a fazer. Depois da dança, eu fui para música. Eu fiz muitos anos de coral e alguns de piano. Então, sempre fui nesse caminho. Fui fazendo coisas com desenho, que aliás para mim é uma das coisas mais importantes, porque é uma das coisas que eu tinha menos habilidade em. Nunca foi daquelas coisas que alguém virava e falava, nossa, essa criança sabe fazer isso. Não, ninguém nunca me falou isso, eu era horrorosa, pelo contrário. E hoje em dia é uma das coisas que eu faço melhor, porque eu gosto muito, é o meu hobby, assim, eu falo, meu passatempo, um dos meus passatempos prediletos, e eu desenvolvi bastante, eu sou muito grata por ter insistido nisso e eu acho que o amor pela arte vem também disso. A gente tem muito essa mentalidade de ter que ser algo profissional, ter que ser algo produtivo, que desenvolve na realidade aquilo que você se interessa por, né? Porque tudo que você aprende você tem que desenvolver. Você tem que ser curioso com o que está certo, com o que está errado. Você tem que ter uma relação muito sincera com você e com aquilo, né? Você tem que se perdoar por ser ruim, se sentir melhor por evoluir. Então, e inclusive essa é uma das coisas que me levou a mudar um pouco sempre de meios que eu fazia de arte, né? Então eu sempre fui mudando e uma certa insatisfação com as coisas que eu fazia, e aí eu acabei no cinema, exatamente porque eu sempre fui apaixonada por filmes, mas por arte em geral, e eu pensava, ok, onde eu posso juntar tudo? Onde eu consigo trazer tudo o que eu sei e que eu gosto de fazer? Cinema, para mim, foi a resposta óbvia. Junta todas as artes, junta todo o repertório que eu gosto. Mas eu, no entanto, não fiquei trabalhando muito tempo com cinema, eu parei durante muito tempo, por frustração mesmo, estava frustrada com isso, estava frustrada com onde estava indo a vida. É uma coisa de inseguranças mesmo e de tentar encontrar onde é o meu lugar, o meu foco profissional dessa vez, né? Porque antes a gente estava falando do que eu gosto, mas quando você transforma algo numa profissão, a relação é outra, né? Ainda é o que você gosta, mas existem outros objetivos com aquilo, né? Um objetivo é você
na sua apresentação para o mundo, né? E eu fiquei numa crise sobre o que seria essa apresentação para o mundo. Nisso eu caí muito mais na área de artes plásticas e teatro, que foi onde eu comecei o meu trabalho com teatro de máscaras. Comecei no Centro de Pesquisa da Máscara, aí em São Paulo. É um pessoal incrível, que faz um trabalho muito sensível, que engloba, inclusive, muitas dessas coisas que eu gosto, né? Eles trouxeram toda essa tradição da máscara, da comédia dell'arte e dos caminhos da máscara neutra, da comédia humana, que são as novas formas de fazer teatro, né? E eu me encantei por isso, porque eu percebi que era uma lacuna que faltava na minha ideia de comunicação e narrativa, tanto como vida quanto profissionalmente, eu acho. Porque quando você vai fazer uma coisa com a máscara, ironicamente máscara, né? É uma coisa que a gente está falando, mas é outro tipo de máscaras que a gente está vivendo agora. E a máscara teatral, você tem que estar profundamente conectado com a pessoa com quem você está contracenando, né? Porque você não tem uma visão panorâmica muito boa, a visão periférica é limitada, muitas vezes você nem sequer está vendo a pessoa, a sua noção do espaço é outra, a sua noção de tempo é outra, então é um exercício de empatia muito grande. Eu acho que é até interessante, porque eu acho que a gente está vivendo um pouquinho isso também, a partir dos olhos. A máscara, a expressividade é o corpo e a fala e a boca, né, na máscara teatral, mas agora a gente também tem que estar com o corpo e com os olhos, né? Isso é uma das coisas que a gente viu muito as enfermeiras falando, que tem sido uma outra relação com os pacientes, porque você não consegue conversar com os pacientes, você não consegue se aproximar, então você tem que expressar aquilo que você sente, e eles também, por essa leitura corporal, né, por essa leitura, e pelos olhos, e é uma outra forma de comunicação. E eu acho que foi uma coisa muito, muito importante para mim. Você tem que genuinamente se conectar com o outro e prestar atenção no detalhe dele, né, na forma que ele se comunica com você, na forma particular que ele se comunica com você. E que tudo isso cria uma história, né? E tudo isso cria uma reação. E a importância de você reagir àquilo que a pessoa fala, àquilo que a pessoa demonstra. Se a pessoa se assusta, você tem que reagir àquilo. Todo momento é uma coisa de pessoa dar e você recebe e dá de volta, senão nada vai para frente, né? E isso foi uma mudança muito grande na minha vida, ter essa consciência a partir dessas máscaras. E, inclusive, foi por isso que eu me estimulei para vir aqui para a Itália, porque como essa tradição das máscaras no Ocidente, né, veio daqui e no século XX foi trazida de volta pelo Sartori, que são aqui da Itália. Eu fui estudar lá no Museu Sartori, né, com a filha e a esposa do Sartori, que infelizmente faleceu tem alguns anos, e aí aprendendo a confeccionar, tendo contato, a confeccionar da forma que é antiga, né, são técnicas já de séculos que foram aprimoradas por eles, e isso me levou a começar a esculpir, que é uma das coisas que eu mais faço hoje, na realidade, e eu acabei me virando aqui na Itália com isso. Eu estava vendendo as minhas esculturas, né, ainda nesse processo que eu não estava me reconectando com o cinema, mas aí como eu comecei a trabalhar junto do pessoal da Fronte pela Democracia aqui na Itália, que estava trazendo a situação do Brasil, política do Brasil aqui para a Itália, então a gente convidou muitas personalidades brasileiras para falar sobre os problemas atuais políticos, e eu comecei a filmar com elas de novo e voltei a me interessar por essa linguagem, né? Eu voltei a
entendeu porque eu tinha feito essa linguagem para começo de conversa. E foi um trabalho muito bonito de acompanhar as manifestações, de acompanhar essas palestras e sempre estar criando esse conteúdo para o pessoal brasileiro aqui conseguir expressar as suas preocupações, né? Criar um vínculo também aqui com a comunidade brasileira e com a comunidade italiana que está disposta a entrar nessa luta com a gente, né? E nisso eu comecei a conversar com uma das minhas amigas e aí conversando depois ela é filha de um grande amigo nosso de infância, né? Ele me conhece desde que eu nasci e ele é um diretor, o Joelzito Araújo. Você tem um fenômeno no Brasil, um novo fenômeno de televisão, né, que se chama Netflix. E se você olhar a produção da Netflix, é uma produção de muito elenco negro, de muitas séries com negros, são todas elas norte-americanas. E a Netflix está roubando o espaço da televisão aberta, né? Está provocando, né, em grandes redes de televisão, porque a Netflix, quando cria a sua grade de programação, né, ela mantém e alimenta aquilo que tem um bom retorno em cada país. Ela não tem um standard de lançamento, sabe? Eu, por exemplo, agora estava montando meu último filme na França, a programação que eu via na Netflix lá não é a mesma programação que eu vejo sendo oferecida aqui. E no Brasil você vai ver que tem uma enorme quantidade de filmes e de séries, especialmente de séries, sobre a questão racial, né, nos Estados Unidos. Então, acho que esse negócio está começando a chamar atenção, está começando a assustar, né? Ou seja, tem uma preferência desses 53% da população brasileira, que especialmente a nova geração está se sentindo mais contemplada pela Netflix, por um canal streaming, do que pela televisão aberta. E ele veio aqui para Roma para visitá-la, ela ficou, inclusive, morando um tempo conosco, e eu estava conversando com ele já tinha me convidado quando eu estava estudando cinema, porque eu estudei cinema, nossa, eu não falei isso. Eu fiz faculdade de cinema, né, eu fui estudar cinema. Não gostei de ter feito faculdade de cinema, embora eu acho que tenha me ajudado bastante, foi muito ruim, mas enfim, uma parte ajudou, outra parte foi uma puta perda de tempo, mas acho que é por isso que eu até excluo, assim, embora tenha sido o que me fez, enfim, estar onde eu estou, sou grata, enfim, fazer o quê? Mas eu nem considero, assim, eu acho que as outras experiências foram muito mais importantes nesse sentido. E aí o Joel, que já tinha me convidado quando eu estava estudando, e eu, como criança boba, tinha vergonha de aceitar, porque eu não sabia fazer nada. Ao invés de aprender, tinha vergonha, dessa vez eu aceitei ir trabalhar com ele. E eu fui como assistente dele, parei na equipe de direção e conheci o Heitor, na realidade. Foi aí que eu conheci o Heitor. Eu fui para o Brasil para ficar 3 meses durante o projeto. Durante esses 3 meses eu acabei conhecendo o Heitor numa das saídas que a gente fez com a equipe, num dia que foi... Nossa, foi uma loucura o dia. A gente teve que fechar lá na frente Ai, gente, qual é o nome da rua? Meu Deus! Mas foi na frente da Quirupita, né? A gente teve que fechar lá na frente da Quirupita. E foi um dia muito estressante. A gente acabou parando. Eles tinham umas entradas grátis no Mundo Pensante, porque era a nossa base de filmagem. Foi muito divertido. E aí, no meio da loucura, assim, que a gente estava comemorando a pré-folga, de repente rolou. E dali só se desenvolveu, né, a coisa toda. E é isso, assim, não sei. Você ficou tímida, deixa eu te perguntar então. Queria que você aprofundasse um pouco, depois a gente volta para o Heitor. Como é que é a sua relação com seus pais, que são claro. Que você está cuidando, como é que foi seu processo
com a Itália, de mudança, não entendi muito ainda esse território da família, e aí depois a gente volta pro Heitor e aprofunda um pouquinho. Eu sou muito próxima dos meus pais, eu sempre fui. A gente tem uma relação muito de amigo e muito de cumplicidade, muito de cuidar um dos outros, né? E sempre mudando. Os meus pais trabalhavam no DIEESE, né, com a parte sindical, e depois eles foram para Brasília. A gente morou 6 anos em Brasília, que foi onde eu passei toda a minha adolescência, na realidade. Foi o início das nossas mudanças juntos, né? Eu inicialmente odiei profundamente a ideia de mudar, mas depois eu acho que eu acabei tomando um certo gosto pela coisa. Meus pais sempre trabalharam com causas sociais, né? Então, minha mãe é socióloga, meu pai é economista. Em Brasília, minha mãe estava trabalhando com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, especialmente com a parte de discriminação de gênero e raça. Então, a gente sempre foi desenvolvendo muito essa parte de lutar junto por um outro mundo, e eu acho que inclusive é uma coisa que a gente continua fazendo agora. Meu pai começou a trabalhar na CEPAL, na Comissão Econômica para a América Latina, que também faz parte da ONU, e com isso a gente saiu de Brasília e foi para Santiago do Chile. Então, aí foi a segunda parte da nossa grande viagem. Eu fiquei lá 2 anos com eles, e por conta de... Eu treinava no Teatro do Ballet de Santiago, né, na Escola do Ballet de Santiago, na época, e quando eu decidi parar de treinar, porque não deu certo, na realidade, como bailarina, né, por várias questões, eu decidi que eu ia estudar cinema e decidi voltar ao Brasil. Foi nessa época também, inclusive, que a gente passou pelo terremoto no Chile, que foi uma experiência um tanto traumática. O Heitor estava até brincando que a gente não tem muita sorte. Esse dia, um dia domingo, às 6 da tarde, eu estava trabalhando. Estábamos en una pieza jugando y de repente empezaron los ruidos, unos ruidos raros. Foi um terremoto, foi horrível, assim, é uma das coisas, eu acho que é o segundo momento na minha vida em que eu entendo a minha pequenez em relação ao mundo, assim. E eu acho que eles também, assim, nós somos muito pequenos. Eu acho que tendo essa segunda vez, eu estou um pouco mais em paz com isso, assim, porque a primeira vez com o terremoto, você escutar o barulho da terra, porque você escuta a vibração da terra, né? Faz é uma coisa muito impressionante, assim. É quando você percebe que você é uma parte muito pequena e muito transitória, né? E eu acho que essa experiência, inclusive, com eles, fez a gente mudar muito de forma de viver, né? Eu vejo muita mudança disso no meu pai, que começou a ajudar muito mais a gente em casa e tudo mais. Ele realmente mudou nos últimos anos depois dessa experiência. E continua mudando, inclusive, nesse momento agora. Depois que eu voltei ao Brasil, eu passei 7 anos no Brasil e meus pais no Chile. Então, eu morei enquanto eu fazia faculdade, depois sozinha e trabalhando, até que, por conta dessa coisa da experiência das máscaras, também pelo interesse em tirar a minha cidadania, e eu estava, francamente, num momento meio limbo, assim, então eu não estava com nenhum emprego, eu tinha acabado de terminar um relacionamento de 4 anos, aí eu falei, dane-se, eles estão indo para a Itália, eu tenho muita coisa que eu gostaria de fazer lá, eu vou também, não tem muita coisa me segurando aqui nesse momento. E eu sentia muita saudade deles, né? Tinha 7 anos que eu ficava longe deles, via eles 1, 2 vezes ao ano. E apesar da gente sempre se falar e ter essa relação de falar por vídeo, de conversar sempre, não é a mesma coisa. E vindo para a Itália, eu me reconectei bastante com a minha mãe, né? Não que eu precisasse me reconectar mais, mas é diferente. Eu acho que de uma outra forma, né? De uma forma
eu mais como uma pessoa adulta, vivendo com ela, do que como a filha adolescente que eu deixei, que eu saí de casa, né? Então, é muito estranho voltar, imagina, eu estava com 27 anos, acho que estava com 27 anos quando eu voltei a morar com eles, então foi estranho, inicialmente, assim, mas foi muito bom, porque eu acho que a gente pôde reconstruir essa relação de uma forma adulta e amiga, né? E, inclusive, eu me vejo um pouco mais responsável por eles. Porque eu acho que quando você tem essas ilusões de criança, você não percebe que, mesmo seus pais sendo mais velhos que você também tem que cuidar deles, eles são pessoas, né? Eu acho que quanto mais velho você fica, mais você vê a fragilidade nessas imagens tão fortes que são os pais, que são os adultos ao seu redor, né? E aí eu percebi que eu precisava cuidar deles, de fato. Porque agora eles já são legalmente idosos. e é isso, assim, tem que... É uma das razões do porquê eu decidi ficar aqui no meio da pandemia, porque eu acho que... Bem, primeiro que eu ficaria muito preocupada, eu não sou uma pessoa que preocupa tanto, eu confesso que eu tenho algumas coisas meio malucas, assim, teve uma época que eles estavam meio doentes e eu ficava acordando no meio da noite e ia ver se eles estavam respirando ainda. Então eu sou uma pessoa muito normal com isso, como minha mãe diz, eu sou meio neurótica, então eu jamais poderia estar no Brasil nesse momento, assim, longe deles. Já fico muito preocupada do meu irmão, tá? No Brasil, não gosto disso nem um pouco. Mas porque a gente não pode estar junto, caso ele fique mal, não tem como cuidar. Mas a dinâmica aqui é essa, assim. Eu acho que a gente desenvolveu uma dinâmica de uma amizade muito bonita. E tá tendo essa transformação em casa, que é essa transformação que você tem de você deixar de ser o filho e passar a ser, de fato, um companheiro de vida na vida dos seus pais, eu acho. Porque é isso, no final das contas, né? Existe um momento em que você não... Por mais que emocionalmente você seja, na prática você tem que ser uma pessoa ao lado deles, né? Mais do que um dependente, mais do que qualquer outra coisa. E eu vejo esse meu lugar agora aqui assim, eu vejo como... Não é um dever, é algo que eu quero fazer, na realidade, mas é um agradecimento também por tudo que já me foi feito. E eu acho que eu gostaria de continuar fazendo, porque esse é um momento muito vulnerável, né? Como eu estava falando, é um momento em que você se sente emocionalmente, fisicamente abalado, que pode acontecer de fato uma doença grave e o falecimento, né? Então é agora que você tem que estar junto e fazer as pessoas se sentirem seguras de estarem junto de você, né? Para mim tem sido muito importante isso como crescimento de pessoa, e o Heitor tem me ajudado muito nisso também, eu acho, porque ele é uma pessoa muito, muito ativa, muito responsável. E eu acho que ele ajuda a aflorar muito isso em mim também. Não que eu não tenha isso, mas eu acho que sempre que você tem um estímulo positivo numa direção, você continua indo nela, né? Então, para mim tem sido isso, assim. Eu sou absolutamente apaixonada pelos meus pais, inclusive. Uma das coisas que eu falo sempre para todo mundo que eu já me relacionei com foi, olha, são eles primeiro. Se der merda com eles, você já era, porque eles já estão comigo tem 30 anos, entendeu? Assim, quando você tiver comigo mais tempo, aí você vira o amor da minha vida, por enquanto é eles. Assim, é simples assim. Mais ou menos que nem... É isso. Eles são os meus amores. E eu acho que quando você convida alguém para ser seu companheiro, você convida alguém para fazer parte da sua família, né? Para mim, fazer parte é realmente fazer parte. É muito importante, assim.
É um pouco isso, e eu fico muito feliz que nesse momento também o Heitor compreende que eu tenho que ficar aqui, né? Por conta deles, por conta dessa minha relação com eles, porque nesse momento, inclusive, eles abriram, né, as viagens para o dia 1 de junho. Se bem que agora tá confuso, falaram que tinha fechado de novo por junho, falaram que tinha aberto, eu não sei, eu tô tentando entender. Mas mesmo quando eu soube que tinha aberto, eu falei com o Heitor que eu não achava uma boa já ir correndo, eu preciso ter certeza que eu posso ir, que eu posso deixar os meus pais, né? É per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa. Que não vai ter uma segunda onda rapidamente, porque eles estão voltando também ao Brasil, então eu gostaria de deixar tudo o mais seguro possível para eles voltarem definitivamente ao Brasil. Meu pai vai se aposentar. Eu vou continuar nesse tema da abertura, né? E queria saber como é que é o formato que está hoje a relação sua com o Heitor, né? Queria saber como é esse formato dessa relação, como é que está a dinâmica, como é que é o combinado entre vocês nesse momento, o que você pensa sobre isso, e mesmo com a abertura, se você se sentir segura para voltar e talvez reviver tudo, o que você está pensando sobre esse momento, hoje, dia 15 de maio de 2020? Eu acho que a nossa dinâmica é muito saudável, sim. Ela é uma dinâmica bonita. A gente se fala todos os dias, né? Sempre pelo menos umas 2 vezes no dia, quando acorda e quando vai dormir, no mínimo. Então, e mandamos uma mensagem durante o dia, a gente sempre troca muito. Tem sido uma coisa muito, muito gostosa, que a gente já estava... É uma situação muito diferente das pessoas que foram pegas de surpresa pela quarentena, eu diria. Porque nós já tínhamos em mente de que eu iria ficar aqui alguns meses antes de voltar, e na realidade o que aconteceu foi continuar com isso de uma forma indefinida, que não era a ideia, obviamente. Isso, não vou dizer que eu fico minimamente satisfeita com isso, porque eu não fico. Eu acho que provavelmente o Heitor também, mas é o que é. Eu acho que a gente não tem como se sentir frustrado por algo que não é uma escolha, né? Então, por mais que tenha uma parte da escolha, que é a parte de cuidar dos meus pais e tudo mais, também não tem voo. Não é como se tivesse uma opção, assim, tipo, eu vou lá semana que vem. Não tem. Assim, meu voo foi cancelado, ainda não tem nenhuma data certa de quando eu vou poder, de fato, voltar. Então, eu acho que a gente desenvolveu uma relação muito segura com essa ideia de que é isso que a gente quer, estar junto, né? E passar por esse momento, seja ele como ele for, né? O que ele é. Porque a gente já tinha estabelecido que a gente ia passar por essa experiência. A única diferença mudou o contexto dessa experiência, mas a experiência é a mesma. Mas quando ela vai-se embora, sacode a poeira da sua saia, sacode a poeira da sua saia, sacode a poeira da sua saia. Nesses últimos meses, na realidade, a gente continuou se aproximando, por mais que a coisa física não esteja presente, eu não sinto minimamente a gente distante. Eu sempre me sinto com o Heitor comigo. Para mim, ele não está distante em nenhum momento, emocionalmente falando, né? Tanto que a gente faz muitas trocas, a gente está lendo livros junto, então a gente seleciona livros cada vez um, e a gente lê 30 páginas por dia, ou um capítulo dos livros, aí a gente comenta o que a gente leu, toda vez que a gente lê, o que dá para ler. E aí a gente vai terminando os livros e trocando os livros. Tem sido muito gostoso. A gente teve leituras incríveis, né? Começamos com A Peste, do Camus, em homenagem a esse momento. Em Wuhan, como no resto do mundo, por falta de tempo e de reflexão, somos obrigados a amar sem saber. E, aliás, é uma leitura incrível, inclusive para ter ciência do que a gente estava falando, né? Isso não é um momento único da história. Tanto uma tristeza quanto um alívio, porque
te dá uma perspectiva de uma passagem disso, né? Então é um livro incrível para você ler nesse sentido, porque muitos da parte filosófica do livro é muito aplicável agora, né? Que apesar de ser uma situação bem diferente da peste, né? Ainda é muito aplicável várias das descrições, inclusive as descrições de separação das pessoas, porque a gente está, inclusive, falando de um momento em que não tem isso, não tem o ver o outro através da internet, não tem ouvir as pessoas no telefone com tanta facilidade, né? Ele foi escrito no começo do século XX, se não me engano, esse livro. Então, você não tem essa realidade que, na realidade, é muito boa. Eu diria que a gente tem muita sorte de poder estar numa situação tão difícil e insegura, podendo se ver, podendo se falar todos os dias, podendo se conectar numa velocidade tão rápida, na realidade, né? E aí esse livro me fez pensar isso, inclusive porque uma das personagens, a noiva dele está em outra cidade. E ele tenta desesperadamente ir para essa outra cidade e falar com ela e se conectar com ela, e ele não consegue, assim, ele até parece meio louco no livro, e eu acho que é um pouco isso. Imagina como eu estaria nesse momento se eu não conseguisse nem falar direito, né, com o Heitor, com as pessoas que eu gosto, inclusive no Brasil. Eu acho que seria uma coisa muito, muito triste. Existem as belezas da tecnologia. Bem, eu sou muito fã de tecnologia. Eu acho a internet uma coisa incrível. Eu discordo piamente do conceito de que a internet separa as pessoas e que fazem elas fica olhando no celular porque está desconectado, não sei o quê. Eu acho que assim, isso é chato. As pessoas têm que... Isso se chama educação, isso é outra coisa. Entendeu? Não é o celular, isso é você estar consciente que tem uma pessoa ali com você, tenha respeito, fale com ela, mas essa pessoa está falando com alguém quando ela está no celular, ela está se conectando com pessoas. Eu tenho amigos que eu fiz na internet já tem 20 anos, eu inclusive falo com eles todos os dias, cada um mora num lugar do mundo, um mora em Salvador, o outro mora em São Paulo, 2 estão morando em São Paulo, mas uma delas era de Santos, Curitiba, Inglaterra e no Recife. Então, e a gente se conhece desde os 11 anos de idade, a gente se fala todos os dias pela internet. Primeiro a gente começou com um fórum, MSN, ICQ, Facebook, e agora finalmente WhatsApp, e é incrível. Eu acho a conexão de hoje incrível, e eu me sinto, graças a Deus, que eu posso ter contato. Eu mudei muito de cidade em momentos muito cruciais, né? Fazer todo o ensino médio num lugar e ir para outro, e eu posso falar com essas pessoas. Inclusive, uma das coisas da pandemia que é muito incrível é que eu estou falando com todo mundo. Todo mundo apareceu todo mundo, de todos os lugares, de todas as épocas, de repente, assim, pá! E todo mundo, primeiramente porque a Itália estava muito ruim, então todo mundo achou que eu ia morrer, então as pessoas foram aparecendo do tipo, ai meu Deus, como é que você tá? E, enfim, foi muito bonito na realidade, né? Inclusive porque elas podem fazer isso com muita facilidade. Todo mundo tem um acesso direto a você. E vieram me perguntar e vieram saber, e sempre tem curiosidade como a gente está vivendo, porque como a gente está numa outra fase em relação ao Brasil, né? E eu achei incrível isso, assim. E eu acho que, por isso também, eu sinto que minha relação também com o Heitor tem sido muito boa. Porque, eu já tenho esse costume de ter essas relações virtuais, eu acho. Eu acho que ele não tem tanto esse costume, né? Ele não é tão fã das internets assim. Eu sou um meio rato da internet, mas assim... Mas eu já estou acostumada, eu tenho eu me sinto confortável com isso, com a intimidade através da escrita, do áudio. É isso, eu me sinto muito confortável. Então, eu acho que a gente conseguiu desenvolver algo muito, muito confortável também entre eu e ele. A gente se atualiza sempre dos dias,
faz pequenos vídeos, mesmo antes do filme, a gente sempre fez pequenos vídeos mostrando as coisas que estavam acontecendo e fotos. Eu estive no carnaval inteiro do Heitor, ele me levava no carnaval, fazia vídeo, ficava comigo com o WhatsApp, me mostrando a festa. Então, inclusive foi pego no bar por amigos. Ele me colocou no bar e começou a dançar, e eu tava dançando também, aí as pessoas passavam, falavam, mas quem é essa? Então, assim, foi uma das coisas muito divertidas. A gente sempre tenta se colocar. Quando eu viajei também aqui, eu pegava o celular, ficava mostrando para ele os lugares, nosso meio diáriozinho de bordo, assim. Então, eu acho que a gente sempre tenta se manter próximo da forma que a gente pode. E eu acho que isso também é uma conexão. A gente nunca sabe como a gente vai estar em relação um ao outro. Eu acho que quando você quer alguma coisa, você se importa com alguém, você se adapta, né? Claro, existem pessoas que não conseguiriam e tudo bem. Mas eu acho que existem também momentos em que isso vale a pena, sabe? E eu acho que esse é um momento para nós. Está valendo a pena esperar, está valendo a pena continuar a construir isso, porque eu acho que a gente construiu quando eu estava em São Paulo foi muito bonito, muito forte, e que a gente vê ainda continuando muito longe. E isso é só uma etapa desconfortável de algo que a gente vê muito longe e que a gente está disposto a passar por. Então a decisão de voltar, eu acho que também tem que ser uma decisão que seja feita respeitando essa longa viagem, né? Eu não posso voltar e ficar rancorosa de ter voltado, eu acho. Caso aconteça alguma coisa, caso seja algo irresponsável. Eu também não posso não ligar de voltar e deixar o Heitor se sentir negligenciado. Essa é uma decisão que eu tenho que fazer num equilíbrio dessas duas coisas, e eu acho que ele entende isso. Porque nesse momento não é só sobre nós dois, é um núcleo, né? Sou eu, é ele, são os meus pais, são os pais dele, é todo mundo, né? A gente está se juntando. Então, toda decisão é uma decisão que tem que ser feita pensando no longo prazo, ao mesmo tempo sempre ser feita vendo o que é hoje. Porque a gente está vivendo uma situação de instabilidade. Então, é o longo prazo emocional, a praticidade do hoje, né? Italianos de todas as idades foram hoje aos parques para fazer exercícios e aproveitar a primavera que já floresce no país. Eles podem agora encontrar familiares em pequenos grupos. A Itália tem o recorde de mortes por coronavírus na Europa, mais de 29 mil, mas nas últimas semanas tem visto o número de novos casos e mortes cair significativamente. Eu vou encaixar então uma pergunta sobre esse longo prazo e essa noção de nova normalidade, já que você está um pouquinho na frente, né, no processo. O que você está vendo? Como é que está o contexto aí, né, das suas impressões dessa possível... porque a normalidade também, a própria palavra, ela impregna muita coisa, porque talvez o que era normal antes não era bom, não era o correto, era um antinormal, no fim. Então a própria palavra já impregna milhões de sentidos. Queria saber como é que está essa perspectiva hoje de nova normalidade de vida aí, e aí conectando com esse retorno. Então, na realidade eu tô meio frustrada. Porque eu não acho que nesse momento tá tudo muito diferente, não. Assim, as pessoas estão lotando umas lojas aleatórias que não precisa, tipo loja de roupa. Tem muita gente aglomerada em lugares. A única diferença é que as pessoas estão usando máscara no queixo, entendeu? É isso, assim. Eu noto diferença na quantidade de gente na rua, eu noto diferença nos espaços físicos, né? Então, tipo, uma pessoa que passaria do meu lado agora passa um pouquinho mais distante. As filas, obviamente, né, com as distâncias bem grandes entre as pessoas, esse tipo de coisa. Mas, honestamente, até esse momento, assim,
Não sei como vai ser com volta de escola, volta de coisas mais sociáveis, né? Tipo, como restaurantes que a gente vai ter no 1º de junho, se vai ser uma outra coisa. Mas, assim, nesse momento, eu não vejo muita diferença, não. Eu só tô vendo menos gente e máscaras. Eu acho que as pessoas ainda estão... não vejo mesmo. Inclusive porque, assim, a sociabilidade italiana sempre foi muito grande. Então, mesmo no meio da confusão toda, as pessoas sempre falam. A única coisa estranha que eu reparei quando estava tudo fechado é que eu parei de ouvir gente gritando na rua, porque tinha o tempo todo. E agora voltou o pessoal gritando na rua, então eu estou um pouco feliz. Mas eu não noto tanta diferença, não. Assim, eu queria notar, eu queria poder te falar que está sendo incrível, mas até esse momento não vejo nenhum novo normal, eu só vejo o normal com máscara, entendeu? E alguns poucos cuidados. Mas uma coisa que eu acho assim, interessante, eu acho que provavelmente muita gente vai criar, já criou hábitos que são muito bons nessa parte de higiene mesmo, né? Eu vejo muita gente falando aqui que quer continuar a lavar as embalagens, continuar a fazer todos esses processos e mais atento, né, com o espaço, com a limpeza dos espaços. Eu, por exemplo, nunca vi a rua tão limpa aqui. Geralmente é uma zona, né, de lixo no chão. E a Roma é muito suja, ao contrário do que as pessoas imaginariam, né? É muito lixo na rua, inclusive que o lixo é controlado em muitas cidades italianas pela máfia, então é uma confusão. Aí eles resolvem retaliar cortando os lixos dos lugares, aí a cidade vira um caos, enfim. Cortando a coleta, eu digo, né, de lixo dos lugares. É uma confusão, enfim. Mas está tudo muito, muito limpo, muito estruturado. Eu achei muito bom, porque no dia que eu passei mal e depois eu melhorei, eles me ligaram de volta 2 dias depois para ver como eu estava, se certificando de que eu estava bem. Eu achei uma coisa muito boa isso, essa preocupação. Lembravam de todos os meus sintomas, de tudo. Perguntaram de todos eles. Achei uma coisa muito boa. Inclusive, é isso, né? Tem essa coisa do sistema de saúde aqui, como aí, que são muito importante. Eu acho que ficou muito evidente para todo mundo aqui, pelo menos, que a importância disso, né? É uma valorização desse sistema muito maior. Mas de diferença, nesse momento, eu não vejo muita, sim. Você acha que todo mundo vai esquecer isso e vai ter a mesma vida que antes? Como é que é essa impressão hoje para você? Eu acho que se não tiverem... Assim, nesse momento tem uma janela de oportunidade. Não significa que porque tem uma janela de oportunidade que algo vai acontecer. Eu acho que vai depender do que você introduz nessa janela. E eu acho que essa é uma das coisas que é importante. Eu acho que nós que temos preocupação com essa mudança de mundo e que temos essa vontade de que isso mude, eu acho que tem muito isso. Nós temos essa esperança de que isso mude. Eu acho que a gente tem que encontrar formas de fazer com que mude. Porque simplesmente desejar pela força natural dos eventos do vírus não vai acontecer. Porque o que já está estabelecido agora é muito mais forte do que essa janela. Já aconteceu antes na história. A gente não viu a desigualdade deixar de existir por conta da gripe espanhola. Isso é uma ilusão. Muito pelo contrário, inclusive. Logo depois da gripe espanhola, ainda estava no entre guerras, foi um absoluto desastre. 29, caramba, meu Deus, assim, na realidade a gente até tem sorte, porque a gente não está nem perto dessa confusão toda. É um catalisador de uma mudança que pode ser usada ou não. Eu acho que a Eliane Brum fez um texto que foi muito interessante, em que ela fez as perguntas que a gente deveria fazer nesse momento, né? O que deveria voltar? O que não deveria voltar? O que fazer com essas pessoas que trabalham com isso que não voltariam? Né? Como a gente faz para substituir essas atividades? Né? Aqui em casa a gente já brincava, tinha muito tempo, que aquela frase
de nós temos que tomar os meios de produção, eu já tenho muito tempo que eu não acredito nisso. Eu diria que a gente tinha que parar mesmo com os meios de produção. Chega! E se a gente não fizer nada urgentemente, a gente vai enfrentar um cenário quase pós-apocalíptico de cinema, tá? Pensa naqueles filmes assim, que tá tudo um caos, mas... Os miliardários estão no espaço. Não é à toa que a gente está vendo uma melhora ambiental no mundo nesse pequeno, é um curtíssimo espaço de tempo e tem uma melhora significativa, e não é à toa. Ninguém precisa de um cacto de plástico. Ninguém precisa de um cacto de plástico, entendeu? É ridículo. Inclusive, é uma planta que, se você for negligente, ela sobrevive, entendeu? É o cúmulo da inutilidade, assim. E é isso. É avaliar o que é inútil. A gente está tendo uma oportunidade, está tudo parado, não precisa voltar. Se está parado, não precisa voltar, né? Como reestruturar tudo isso? Eu acho que essa é a oportunidade. Como reestruturar as relações, como reestruturar quais são as prioridades, onde você tem que colocar de fato a energia e até o capital, infelizmente estamos aí nessa, de fato, né? Porque a gente está vendo, tudo parou. O que não parou? O que a gente realmente precisa para viver? Comida, casa, saúde e saneamento. E é isso. Essas são as coisas que a gente precisa. E a gente está descobrindo isso claramente. Ninguém está precisando de nada mais. E é por isso que essas são as coisas que estão em pé. Então, todo o resto é adorno. Podem ser coisas que são importantes para a progressão tecnológica? Podem. E aí é interessante que a gente continue desenvolvendo isso. A tecnologia também está se mostrando importante. Ela está sendo um dos meios de comunicação principais e tudo mais, mas assim, essas são as coisas principais. E é isso. O que é o resto? Para que o resto? Você precisa do chaveirinho da Peppa Pig? Entendeu? O que está acontecendo? Você precisa da quantidade de roupa que você tem? Você precisa de uma roupa que estraga em 2 meses? Por que a gente está tendo relação com coisas? Inclusive, isso é outra coisa, né? A gente está tendo que voltar a se relacionar de uma outra forma, porque possessão nesse momento pouco importa em termos de status, porque você não vai conseguir ficar mostrando isso. A gente está falando, as pessoas estão fazendo muito, né? Você vê os artistas fazendo muito e mostrando, e as pessoas normais fazendo muito e mostrando o que elas fazem, elas exercitam, elas desenham, elas arrumam a casa, elas estão fazendo. E é isso. O que você faz? O que você cria? O que você contribui na sua existência cotidiana e na sua existência geral, né? É claro, ainda existe, não estou sendo ingênuo aqui, né? Ainda existem marcas características da desigualdade material no mundo, assim. Esse é um dos problemas de agora. Inclusive, porque nem todo mundo tem uma casa, nem todo mundo tem um saneamento básico, nem todo mundo tem comida, nem todo mundo tem essas coisas básicas. Então a gente tá vendo, nossa, essas são as coisas básicas, a gente só precisa disso, o resto tá parado. E tem pessoas que não têm nem isso. Então por que a gente tá investindo dinheiro nessas coisas que estão paradas? Se a gente sabe que é isso que precisa para sobreviver, e tem gente que não tem nem isso. Por que a atenção não tá para isso? É isso que a gente tem que fazer nesse momento. Porque a atenção que a gente tá tendo com abrir fábrica de, de clips, entendeu? É mais importante do que de fato discutir a melhora da fome, a melhora da desigualdade, a melhora do saneamento, a melhora das condições de vida das pessoas. Porque a gente já viu que numa situação trágica como a gente está vendo, elas não têm o mínimo. A gente tem o luxo de ter o mínimo. Eu tenho o luxo de ter o mínimo. E é um luxo. E não devia ser, porque a gente viu que é o mínimo. O mínimo pode ser um luxo. É absurdo. Então é absurdo para mim a gente esteja seriamente discutindo em abrir a economia. Que economia, meu senhor? Do que a gente está falando? Né? A gente vive numa comunidade, querendo ou não. Isso é uma sociedade, é uma comunidade. O que importa alguém ganhar um pouco mais, muito mais, não importa. A gente está falando, não adianta nada ficar chorando porque tem gente morrendo por coronavírus, porque a saúde e tudo mais, e você ignorar e querer ao mesmo tempo que tudo abra e volta ao normal. Que normal? Para quê? Para quem? Qual é a utilidade disso? Porque não é para mim útil.
Não é para a maioria das pessoas. Para quem isso serve? Eu acho que é isso que a gente tem que se perguntar sempre. Porque, para mim, o importante nesse momento é conseguir que as pessoas tenham uma sobrevivência básica e digna. E que a gente não tenha que ficar pensando se deveria fazer uma quarentena, porque tem gente que ainda vai passar fome. Redistribuir os alimentos, já que está fechado toda a parte de restaurantes. Imagina o quanto de suprimentos não está sendo consumido. O que você faz com isso? Como você escoa isso? Você vai dizer, porque está sendo produzido. Para onde está indo? Para onde pode ir? Porque vai uma cesta básica miserável, quando claramente nesse momento a gente tem uma quantidade gigantesca de produtores e agricultores que não estão conseguindo ter demanda o suficiente, estão tendo que provavelmente não estão conseguindo escoar a produção. Vai me dizer que não tem como o governo entrar e ajudar nessa parte de escoar e esses alimentos irem para essas comunidades que estão passando fome? Você vai me dizer que não tem como fazer isso? Claro que tem, né? Para mim, essa é a questão toda, assim, eu não sei, é uma loucura, porque eu gostaria que mudasse, eu gostaria dessa oportunidade, eu acho que a gente tem pensado muito isso, eu e o Heitor, como a gente poderia mudar, né, nesse meio tempo. O que nós poderíamos fazer para mudar nesse meio tempo? Além das coisas óbvias de ajuda às pessoas, porque eu acho que isso é o mínimo, a gente tem pensado o que fazer. Faz sentido estar na cidade? Faz sentido ser dependente das produções de pequenos agricultores ao invés de fato produzir? O que seria melhor nesse momento para nós e para nós como indivíduos no mundo que nós queremos criar? Eu acho que é mais importante. Né? Porque você, pessoalmente, é uma coisa. Eu sempre digo assim, eu desconfio muito de quem é feliz. Eu acho que você pode ser muito feliz na sua vida pessoal. Eu acho que se você está feliz, você tem com o mundo como ele é, você tem algum problema. Assim, pessoalmente, tudo bem, mas a felicidade geral é uma psicopatia. Porque eu quero existir no mundo que eu gostaria que existisse, na realidade. Eu acho que a minha busca tem sido essa, porque não adianta nada a gente cobrar do mundo aquilo que a gente não dá. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, esse é o exercício das pessoas que querem que mude, tem que fazer nesse momento. Né? O que você está disposto a ser nesse novo mundo que você quer. Porque não dá para ser igual. Não dá para continuar sendo a mesma pessoa que consome as mesmas coisas e que apoia indiretamente ou diretamente coisas que nós consideramos supérfluas e que são negativas para a melhora do mundo que a gente gostaria de ver. Eu acho que a pandemia nos dá um tempo e uma oportunidade de pensar isso. Essa foi a história da Helena, de Parar Tudo, a força feminina. Esse foi o 5º episódio do Não Existem Mais Cartas podcast. Gostou? No próximo episódio, vamos conhecer o companheiro da Helena, Heitor, cineasta que levou ela para os bloquinhos de carnaval na videochamada, meu amigo Magão. E se você curtiu, ajude a gente a encontrar mais e mais colaboradores. Divulgue para os seus amigos e conhecidos para seguirmos firmes e gerando conteúdo. Mande comentários e faça avaliações pela plataforma de áudio que você mais curte. E assim, o nosso podcast vai ganhando força e relevância para chegar em mais e mais gente. Se você quer contribuir de alguma outra forma, é só mandar um e-mail para colabore@gmail.com ou nas nossas redes sociais, através do perfil do Insta, @NãoExistemMaisCartas, e da fanpage do Facebook, Não Existem Mais Cartas. Eu sou o Arthur Schmidt, idealizador do Não Existem Mais Cartas, e agradeço a todos que estão comigo nesse projeto. Na produção, Luísa Vassalo, na edição de áudio, Compasso Lab, no conceito gráfico, Felipe Bezerra, assistência de direção, Marcela Alvarenga, trilha sonora, Lobo Husky, Pablo Piazzolla. Este episódio usou áudios de
TV Brasil, BBC, Wilson das Neves, Soberana, Tatiana Feltrin, A Peste, Albert Camus, Rita Von Hunt, Anticap, feat. Sabrina Fernandes, do Tese 11. Até o próximo episódio. Simbora!